Flexibilização da quarentena no estado de São Paulo e reabertura do comércio no estado de São Paulo. É este o assunto do vídeo de hoje do canal Milhão. Aproveite e já se inscreva no canal, já ativa o sininho e principalmente comente o que você está achando da quarentena no estado de São Paulo. Juntei aqui muitas informações, muitas notícias relevantes sobre a quarentena do estado de São Paulo, muitos dados epidemiológicos, inclusive muitos dados estatísticos, e eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui um resumão de tudo que ocorreu há poucas horas na coletiva do governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Vamos lá então, sem perder tempo, porque tem muita informação legal. Fica até o final desse vídeo que tem muita informação interessante se você é do estado de São Paulo. A primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês sobre a reabertura do comércio no estado de São Paulo, tá? Sobre a flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, é essa que acabou de sair na Veja, tá? Dória prolonga a quarentena em São Paulo com retomada gradual da economia. Quarentena se estenderá por mais 15 dias a partir de segunda-feira, 1º de junho, quando começa também a retomada consciente, que é o nome que estão dado a essa fase de flexibilização da quarentena, tá? Quero ler para vocês alguns trechos aqui, que eu tenho muitas outras informações para passar para vocês nesse vídeo aqui, tá? O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira, 27, o prolongamento da quarentena no estado de São Paulo por mais 15 dias e o início da retomada das atividades econômicas no estado, de acordo com a fase de disseminação da epidemia em cada região. As novas medidas entram em vigor na segunda-feira, dia 1º de junho. Estamos anunciando a retomada consciente a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo, disse o governador João Dória durante a coletiva que ele deu no Palácio dos Bandeirantes agora de pouco, tá? O plano foi chamado de retomada consciente e prevê a flexibilização da quarentena mediante os seguintes critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para o Covid. Redução consistente do número de casos, disponibilidade de leitos nos hospitais públicos e privados, taxa de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Nas próximas reportagens que eu separei para vocês, eu vou passar muitas informações a respeito dessa questão aqui de ocupação e disponibilidade de leitos nos hospitais públicos do estado de São Paulo e a taxa de distanciamento social, tá? Eu consegui esses dados e eu vou compartilhar com vocês. E de acordo com o governo do estado de São Paulo, em 15 de março, início da pandemia no país, São Paulo respondia por 68% dos casos de coronavírus no Brasil. Hoje, essa taxa caiu para 22%. Então, houve uma queda muito forte. São Paulo tinha praticamente aí, apresentava 2/3 dos casos de Covid no Brasil todo, tá? Isso caiu para 22%. Ou seja, o distanciamento social está funcionando bem no estado de São Paulo, tá? E é o que está contribuindo, de fato, para a flexibilização da quarentena. Em relação ao número de óbitos, em 1º de abril, o estado tinha 68% dos óbitos por Covid-19 confirmados no país. Hoje são apenas 26%. Joia, eu vou explicar para vocês agora aqui nesse outro site do que se trata as 5 fases da flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, tá? Então, a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, a Patrícia Ellen, ela estava nessa reunião há pouco, né? Nessa entrevista que o Dória deu há pouco no Palácio dos Bandeirantes, aqui na cidade de São Paulo, e ela apresentou a retomada consciente, que é o plano de reabertura do comércio de São Paulo, tá? O plano de flexibilização da quarentena no estado de São Paulo. Segundo a apresentação do plano, durante a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a primeira fase eles estão chamando de alerta máximo, prevê a liberação apenas de serviços essenciais, como a indústria e a construção civil. A segunda fase é chamada de fase de controle, funciona com eventuais liberações, funcionam com restrição de fluxo, horário e distanciamento. Atividades como imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings, tá? Shopping centers. A terceira é chamada de flexibilização, que traz maior liberação das atividades. Funcionam sem restrições algumas atividades liberadas na segunda fase,
além da possibilidade de reabertura com restrições de bares, restaurantes e salões de beleza. Eles estão usando uma técnica de jogo de xadrez. É assim, você alterna mesas com pessoas e mesas bloqueadas, mesas isoladas. A quarta, eles estão chamando de abertura parcial, que vai incluir restrições menores e a liberação com restrições de academias. Por fim, a quinta fase, chamada normal controlado, de liberação de todas as atividades com protocolo. Então, essas são as 5 fases apresentadas pelo governo de São Paulo hoje para a flexibilização da quarentena e reabertura do comércio em São Paulo, tá? A retomada do comércio em São Paulo. Por fim, meus amigos, eu quero apresentar alguns dados epidemiológicos de São Paulo que vai valer muito a pena para ilustrar para vocês como está a condição aqui no estado de São Paulo atualmente, nesse dia 27 de maio de 2020, tá? Então foi passado o seguinte nesta coletiva do governador João Dória. Sem as medidas de isolamento, teríamos 700 mil casos até 8 de maio. E nós temos apenas 40 mil casos registrados até o dia 8 de maio. Esse é o primeiro dado epidemiológico importante deste vídeo aqui, tá? Sem medidas, chegaríamos a quase 1 milhão de casos. Isto mostra o quão foi efetivas as medidas de isolamento. É a única ferramenta que dispomos para enfrentar a pandemia, disse João Dória hoje nessa entrevista aí, nessa coletiva no Palácio dos Bandeirantes há pouco. Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a ocupação nas UTIs da cidade é de 85%, até o início da tarde dessa quarta-feira 27, o que ainda é considerado alto. Se não fosse o isolamento, de acordo com o prefeito, até agora 30 mil pessoas teriam morrido apenas na capital paulista. Não é no estado de São Paulo, tá? É apenas na cidade de São Paulo teríamos anotado 30 mil mortes se não fosse a quarentena. Ainda sobre os resultados das medidas de restrição, Covas citou a demanda do transporte coletivo, que somente nos ônibus da cidade caiu de cerca de 3 milhões para cerca de 890 mil. Então caiu cerca de 1/3, né? Já o número de veículos em circulação caiu de aproximadamente 8 milhões para aproximadamente 2 milhões. Também nessa coletiva do governador de São Paulo e do prefeito da cidade de São Paulo, foi mostrado esse gráfico aqui sobre o índice paulistano de isolamento. Então, eles estão se baseando nesse gráfico aqui, que vai do dia 9 de março até o dia 25 de maio, que mostra aqui o sucesso que está sendo o isolamento através de quarentena no estado de São Paulo, tá? Então é baseado nesse gráfico que eles estão montando aí o plano de flexibilização da quarentena e a reabertura do comércio em São Paulo. Outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês aqui, para terminar esse vídeo, são esses 2 gráficos aqui, tá? Primeiro, o que eles estão chamando de fase 1, tá? Seria importante para vocês, que vai do dia 1º de junho ao dia 15 de junho, tá? A fase 1, ela abrange essa região aqui do estado de São Paulo, tá? Que é a região de registro, a região da Baixada Santista, a região da Grande São Paulo, com exceção da cidade de São Paulo, tá? Então, para a fase 1, o que eles estão prevendo? Apenas a indústria não essencial e a construção civil irá funcionar normalmente. A fase 2 é a fase laranja, tá? Que já vai ser permitido a abertura de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping center com restrições, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é a fase 2, então, tá? A fase 2 é essa fase laranja aqui, tá? Então, do dia 1º de junho ao dia 15 de junho, essa fase laranja aqui, que é praticamente a maior parte do estado de São Paulo, tá? Vai ser, então, permitido aí na flexibilização da quarentena a abertura gradual aí desses estabelecimentos que eu acabei de mencionar. E existe a fase 3, tá? Que é esta porção do mapa pintada de amarelo, que é a região de Barretos, a região de Presidente Prudente e a região central do estado de São Paulo, onde os casos de Covid são muito menores, né? O número de casos registrados são muito menores. Nessa região aí, se você é dessa região, é importante você saber o seguinte: a flexibilização vai ser muito maior na sua região. Olha só,
atividades imobiliárias vai ser liberado, as concessionárias serão liberados, os escritórios serão liberados. Agora, liberados com restrições, bares, restaurantes imobiliários, comércio, shopping centers, salões de beleza, ok? Essas foram as informações, então, sobre a flexibilização da quarentena do estado de São Paulo e a previsão de reabertura do comércio do estado de São Paulo. Se você ficou até agora no vídeo, aproveite, já deixa seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho e comente o que você está achando desta quarentena que está durando semanas aqui no estado de São Paulo. Até a próxima, meus amigos. Tchau!